Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesses próximos vídeos nós vamos começar a falar sobre algumas funções básicas da estrutura da sentença, principalmente relacionadas à transitividade verbal. Vocês sabem que existem vários tipos de verbos na classificação da gramática tradicional, como verbos impessoais, transitivos, intransitivos, bitransitivos. Associadas ao verbo estão várias funções sintáticas, como a de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto. E também na realização dessas funções sintáticas, nós podemos ter elementos de formas diferentes. Nós podemos ter essas funções sintáticas realizadas através de sujeito culto, sujeito inexistente, sujeito pronominal, objeto pronominal, etc. E então nós vamos falar sobre essas coisas principalmente partindo da noção de transitividade verbal. Mas nós vamos falar da transitividade verbal utilizando outros dois conceitos mais básicos ainda, que são os conceitos de predicado e argumento, ou melhor, de predicador e argumento. O termo predicado é um termo ambíguo, porque ele tem dois sentidos diferentes na gramática e na lógica, e aqui nós estamos pegando o termo predicado da lógica. Então, para fazer essa diferença, nós vamos usar o termo predicador em um sentido ligeiramente diferente daquele que é utilizado para o termo predicado. Então, o que seria um predicador? O que seriam os predicadores? A ideia básica é a seguinte: nas línguas existem palavras e expressões que acabam exigindo que outras venham também junto com elas para acompanhá-las. É como se elas tivessem um significado incompleto e precisassem de outros elementos para terminar de completar o seu sentido. É como então se elas fossem palavras que vêm com lacunas a serem preenchidas por outras palavras. Para um exemplo, nós podemos pegar um verbo como matar. Um verbo como matar, pelo próprio significado dele, vai precisar de dois outros elementos. É só nós pensarmos. Quando falamos em matar, necessariamente é alguém matando alguém. Alguém matando algo. Então, nós temos necessariamente duas posições a serem preenchidas para completar o sentido desse verbo. É claro que há muitas outras informações e muitos outros elementos lexicais que nós podemos colocar para acompanhar esse verbo. Mas esses dois são os elementos essenciais relacionados com a característica intrínseca desse verbo. Nós podemos imaginar que é como se esse verbo estivesse definindo uma cena, uma situação. E pensar quais são as características intrínsecas, quais são os personagens intrínsecos dessa situação para que ela seja representada. No caso de matar, matou, é como se nós precisássemos necessariamente de um matador e de um matado para completar essa cena. Por exemplo, nós podemos ter uma sentença comum: João matou Pedro. Aqui nós temos expressas as coisas que o verbo matar precisa. Um elemento para representar o matador, outro elemento para representar o matado. Vocês estão acostumados a relacionar essas funções com agente-paciente. Então, matar precisa de um agente e de um paciente. E notem que essas duas posições tipicamente acontecem uma antes, outra depois do verbo, mas existe uma diferença de comportamento entre elas. Um desses elementos é chamado de sujeito e outro de objeto. Por quê? Porque um desses elementos dispara a concordância verbal, faz com que o verbo mude de forma para concordar com ele. Então, em João e Pedro, não dá para perceber, mas é João que está disparando a concordância e fazendo com que o verbo matar assuma a forma matou. Mas se nós tivéssemos um elemento como João e Maria, aí o verbo já teria que ser mataram para ficar no plural, concordando com a expressão João e Maria, que representa agora mais de um ser no mundo. Então, um dos elementos da situação representa o sujeito, que dispara uma modificação no verbo, e o outro representa um complemento, um objeto. E várias outras informações podem ser acrescentadas a essa sentença. Nós podemos falar quando o evento aconteceu, como o evento aconteceu, com que instrumento o evento aconteceu.
Mas todas essas informações são informações adicionais à cena. O elemento básico necessário para uma cena do tipo matar é o matador e o matado. Quem pratica a ação de matar e quem sofre a ação de matar. Esses elementos, que são os que ficam nas posições das lacunas do predicador, que são os elementos exigidos pelo predicador, são chamados de argumentos. Então, no exemplo anterior, em 1, matou é o predicador, João é um argumento, Pedro é outro argumento. Em 2, mataram o predicador, João e Maria é um argumento e Pedro é o outro argumento. Com base nessa questão, nós vamos ver então uma classificação dos tipos de verbos quanto aos seus argumentos. E aí, para isso, podemos lembrar que a gramática tradicional já tem uma classificação com relação a os tipos de argumentos selecionados pelo verbo. Essa classificação é chamada de transitividade. Com relação à transitividade, os verbos são classificados em verbos impessoais, intransitivos, transitivos e bitransitivos. Nós vamos falar sobre todos eles, mas nós vamos chegar neles a partir de outro caminho, que é com relação à quantidade de argumentos que o predicador verbal requer. Com uma observação: predicadores podem ser palavras de qualquer tipo. Existem verbos que são predicadores, existem substantivos que são predicadores, existem adjetivos que são predicadores. Nestes vídeos nós vamos falar principalmente sobre os verbos como predicadores. Então, com relação à quantidade de argumentos que um verbo exige, nós podemos ver que existiriam então predicadores de 0 lugares, ou seja, elementos que na verdade não são predicadores porque eles não exigem nenhum outro elemento, nenhum argumento para completar o seu sentido. Existem predicadores de 1 lugar, de 2 lugares e de 3 lugares. Então vamos começar com verbos que não são predicadores porque eles não exigem de fato a presença de nenhum outro argumento. Eles não precisam de um sujeito, de um objeto, de nada. Um primeiro exemplo desse tipo de verbo é o verbo chover. O verbo chover e outros verbos que designam fenômenos da natureza é um verbo que não precisa de mais nada para completar a cena. Nós podemos acrescentar informações adicionais, mas chover não precisa de um chovedor e de um chovido. Chover não é uma ação intrinsecamente relacionada a um praticante e um sofredor. Então, em sentenças como choveu, como vai chover, como está chovendo em Salvador, nós podemos ter apenas o verbo, como choveu, nós podemos ter o verbo auxiliar e mais o verbo principal, como vai chover. E aí, nesse caso, é o chover o principal que determina, que continua responsável pela escolha dos argumentos. E eu posso ter está chovendo em Salvador com uma expressão verbal, chover associado a um verbo auxiliar, está, e posso ter informação sobre o local, mas eu não tenho um elemento que seja exigido pela significação intrínseca de chover. A ideia de lugar pode ser acrescentada a qualquer cena, a qualquer informação. Todo e qualquer evento acontece em um lugar. Então, isso não é um elemento que é exigido especificamente pelo verbo chover. Antes de dar outros exemplos, nós podemos lembrar que na gramática tradicional, esses verbos que não pedem argumentos são um dos casos dos chamados verbos impessoais. Existem outros verbos impessoais que pedem um argumento, mas o importante para ser um verbo impessoal para a gramática é que o verbo não peça sujeito, que ele não tenha um sujeito, um elemento que tende a ser um agente e que dispara a concordância. Nesse caso, então, nós chamamos o tipo de sujeito desses verbos de sujeito inexistente. Por quê? Porque são duas características. Esse verbo, as sentenças com esse verbo não tem nenhuma palavra exercendo a função de sujeito, nenhum elemento, nenhum nome próprio, pronome, sintagma, nada está dentro da sentença exercendo a função de sujeito. Mas esse nada, esse vazio, não é apenas uma omissão. Ele também não corresponde a nenhum ser no mundo. Então não é que eu estou falando sobre uma determinada pessoa e depois eu uso o verbo e eu não repito
o nome daquela pessoa, mas eu estou falando que ela é o chovedor. Não existe nenhum elemento que é um chovedor. Por isso, nós chamamos os sujeitos inexistentes de sujeitos nulos não referenciais. Não referencial no sentido de que eles não possuem nenhuma referência no mundo. Outros verbos que também não pedem argumento são verbos como nevar, relampejar, trovejar. Então, em 7 nevou, em 8 vai nevar, está nevando em Gramado, relampejou, trovejou, está trovejando. Nós temos sempre um verbo que designa um tipo de evento que não precisa de nenhum outro participante para se cumprir. Nós não temos um nevador e um nevado, um relampejador e um relampejado, um trovejador e um trovejado. Então, em resumo, nesse vídeo nós vimos verbos que na gramática tradicional são chamados de verbos impessoais. Esses verbos não pedem sujeito, mas eles podem ter ou não ter complementos. No caso aqui, nós vimos casos de impessoais que não têm sujeitos nem complementos. Esse caso específico dos impessoais que não têm nem sujeito nem complemento são verbos que não pedem nenhum argumento, são verbos sem argumentos na classificação da linguística. Não pedem sujeito, não pedem complemento. Antes de terminar, uma observação. Essa transitividade verbal sempre vai depender do sentido específico com o qual o verbo estiver sendo utilizado, porque os verbos são polissêmicos. As palavras das línguas são polissêmicas. Então, é possível que em uma frase o verbo esteja sendo usado em um sentido, em outra frase o verbo esteja sendo usado em outro sentido. Então, mesmo esses verbos citados podem ter usos metafóricos, e no caso desses usos metafóricos é possível que eles tenham um outro tipo de transitividade. Então, por exemplo, para o verbo chover, uma coisa é chover simplesmente designando o fenômeno de chuva. Outra coisa são sentenças em que nós utilizamos, por exemplo, choveu pedra, no sentido de que pedras caíram. No exemplo choveu pedra, não dá para perceber que esse pedra, além de ser argumento, então pedra está sendo pedido aí exatamente como elemento chovido, porque nós estamos comparando pedra com a água no evento da chuva, mas ele também é um sujeito, apesar dessa posição pós-verbal. Nós podemos ver isso em 14, choveram gatos e cachorros, em que nós falamos de gatos e cachorros como se estivessem caindo igual uma chuva, e esse elemento dispara a concordância verbal. Choveram. Também em 15 nós podemos ter um uso metafórico de trovejado. A voz dele trovejou pela sala, no sentido de que a voz da pessoa falou como se fosse um trovão. Então, nesses casos, esses verbos aí já não são verbos sem argumentos e também não são considerados pela gramática tradicional como usos impessoais. Eles já são verbos que têm um argumento e que nós vamos ver no próximo vídeo. Até a próxima e que Deus abençoe vocês.